Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, hoje o nosso vídeo vai tratar do modernismo no Brasil e a Semana da Arte Moderna. Eu vou ter por base, como referência aqui da nossa conversa, o livro didático de vocês, a parte 3, né, que trata das escolas literárias e dos movimentos estéticos do terceiro ano. Nesse sentido, para falar do modernismo, eu vou trazer um contexto primeiramente histórico, né? Vale lembrar que nesse momento em que a gente desenha o modernismo, a gente precisa comentar um pouco como estava organizado a sociedade, e aqui no Brasil a gente passa nesse período em que o modernismo se desenrola por um movimento muito grande de imigrantes adentrando o Brasil, um cenário cultural brasileiro ali iniciado mais ou menos em 1920, com profundas alterações econômicas, mas sobretudo sociais. A gente tem imigrantes adentrando a terra nacional, trabalhando tanto no campo como nas indústrias, nas metrópoles, né, nos centros urbanos, ali com a produção de café ou incorporando as indústrias, né, o quadro de funcionários, e sobretudo em várias ocasiões e situações, a gente terá também um número muito grande de imigrantes atuando como empresários no Brasil, né, com negócios aqui dentro. Nesse sentido, a gente vai ter, dominando ali a política e a economia, uma tríade, eu diria, né, Rio de Janeiro e Minas, dominando a economia, apoiados por São Paulo. A gente vai ter na política também os mineiros determinando e dominando ali o mercado. Teremos no Nordeste brasileiro um número muito grande de governos, né, por assim dizer, de conduções estaduais ali, regionais, que vão usar a força, né, o braço forte para conduzir as decisões tomadas ali no interior do país. E teremos também o Rio Grande do Sul, os gaúchos ali governando também, dominando na questão militar, né, de força militar. É mais ou menos esse cenário que a gente tem. Nesse cenário, a gente também fala muito da questão profissional, a gente vai ter também um número muito grande de greves acontecendo ali, a gente vai discutir um pouco mais a questão dos direitos trabalhistas, porque nesse cenário, isso é algo que se consolida como realidade, como conjuntura. E aí teremos, inclusive, algumas questões relacionadas à anarquia, né? Aqueles que se opõem ao governo vigente vão ser considerados como anarquistas, mas não de fato serão, né? Uma reflexão que a gente precisa fazer. Serão considerados anarquistas porque vão se opor a alguns mandos e desmandos, mas não necessariamente serão rebeldes sem causa. Isso é um cenário que a gente precisa efetivamente considerar. Nesse sentido, é preciso que a gente fale de alguns fatos muito importantes, né? Considerados esse contexto, a gente precisa considerar como marco inicial do modernismo, é claro, a Semana da Arte Moderna em 1922, né? É a introdução do modernismo no Brasil. E o que eu preciso considerar para a Semana da Arte Moderna? Primeiro, um movimento de busca de uma arte que seja inovadora, que olhe para frente, mas que considere também um cenário de produção que parta de algo que represente a cultura nacional. Esse é o primeiro movimento. Quando a gente falou lá no movimento anterior, né, na aula anterior, falou sobre modernismo em Portugal, a gente considerou a primeira geração ali o movimento de Orfeu, né? Então, essa perspectiva de olhar para frente e não considerar mais o passado é retratado também aqui no Brasil. A gente vai ter aí entre os autores não só escritores, aqui a gente também vai falar de artistas plásticos, né? Menotti Del Pitte, os irmãos Andrade, Anita Malfatti, entre tantos outros que vão se associar e vão estar presentes aí na Semana da Arte Moderna. E o que foi a Semana da Arte Moderna, né? Foi um movimento que apresentou diferentes correntes artísticas, né, não só literatura, mas música, mas artes plásticas, por meio de
influências europeias, né? E aí a gente vai ter uma corrente brasileira, né, que vai se opor a isso. A gente vai falar de alguns movimentos, que a gente tem o Movimento Pau-Brasil, o Movimento Verde-Amarelismo e o Movimento Antropofágico, que irão discutir como essa corrente nacional deve ser manifesta. E aí, falando de a Semana da Arte Moderna, é claro, a culminância da expressão, né, da exposição dos trabalhos, que vai ser rechaçado, vale dizer, né, que a gente hoje dá muito valor à Semana da Arte Moderna, mas no nosso passado histórico, ela foi rechaçada. E foi rechaçada por quê? Porque nem todo mundo valorizava a forma como Monteiro Lobato, né, talvez seja a voz mais emblemática a se posicionar. Inclusive, ele tem um manifesto, né, ele produz um documento falando sobre a produção de Anita Malfatti, que ele fala bem assim, é paranoia ou mistificação? E aí ele faz uma crítica muito contundente, valoriza as qualidades artísticas de Anita Malfatti, mas também critica de maneira muito ferraz, né, aquilo que ela faz. E aí, dito isso, eu vou citar aqui 3 movimentos que surgem nesse momento aí, que estão ali perpassando a Semana da Arte Moderna e que vão culminar no modernismo brasileiro, que é o Movimento Pau-Brasil, né, que é defendido pelos irmãos Andrade. Ele se alinhava um pouco com as ideias anarquistas, e aí quando eu digo anarquista eu digo revolucionárias, e esse movimento ele queria defender uma cultura que valorizasse a nação brasileira, mas que de certa forma era também influenciado por nuances europeias. Defendia o Brasil, mas com nuances europeias. A gente tinha nesse movimento defendido uma cultura de exportação. Então, eu posso pensar no internacional sem necessariamente ofender aquilo que eu produzo no Brasil. Não deixa de ser nacional se tem influências estrangeiras. A gente tem um movimento verde-amarelismo que posteriormente vai ser chamado de movimento da ANTA, né? Escola da ANTA. E aí, ANTA por quê? A comparação com a anta, a menção à anta é por conta da anta, do animal que é tipicamente nacional para representar o Brasil. E o movimento da anta, ele é um movimento que chega a ser ufanista. Por quê? Ele defende efetivamente uma cultura, uma produção artística tipicamente nacional. Então a influência europeia aí ela é minimizada, né? No movimento da anta, o verde-amarelismo, se valoriza a figura do índio e a produção estritamente nacional, aquilo que se produz dentro do Brasil. E posteriormente a gente tem lá então o movimento para o Brasil ali em 1924, depois o movimento da ANTA, o verde-amarelismo, em 1926, e aí a gente tem em 1928 o movimento antropofágico. No movimento antropofágico, como o próprio nome diz, eu tenho a absorção de uma cultura europeia, eu degluto aquilo, eu me alimento daquilo e produzo uma arte pautada em modelos que valorizam a cultura nacional. Então, eu tenho, primeiro, só para a gente alinhar, movimento pau-brasil, valorização da cultura nacional, mas entendendo que não tinha problema tangenciar os modelos europeus. Depois a gente tem o movimento da anta, o verde-amarelismo, em que eu apresento a arte dentro de uma conjectura meramente nacional, valorizando sobretudo a cultura do índio. E depois eu tenho o movimento antropofágico, em que eu não só considero a cultura europeia como movimento para o Brasil, mas como eu me alimento daquilo e reproduzo aquilo em linguagem nacional. Esses movimentos juntos, né, vão tangenciar a Semana da Arte Moderna, que é um movimento de representação das obras de arte, né, de tudo que se produzia artisticamente no mundo. E aí, pautado nos modelos europeus, culmina a Semana da Arte Moderna, que inicialmente é desvalorizada, mas que posteriormente, hoje a gente entende a importância que a SAM, Semana da Arte Moderna, tem para a instauração do modernismo brasileiro. Dito isso, a gente para por aqui e aí a gente volta a fazer alguns trabalhos de reflexão, partindo então desse cenário de revolução e de criação por meio de uma nova perspectiva artística. Tá bom, pessoal? Espero que tenha contribuído, a gente se fala logo em breve.
Esse material está no capítulo 19 do livro didático, então serve de referência. Até mais!